Olá, alunos atenienses, eu sou o professor Marcelo Kaiser, sou professor de língua portuguesa do Atena Concursos. A aula que nós vamos ver hoje será a continuação sobre os termos da oração. Nós já tivemos um vídeo que nós estávamos falando sobre o sujeito e a classificação do sujeito. Hoje nós vamos ver o predicado e as classificações do predicado. Mas antes, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para você ficar atento às nossas atualizações. Comente esse vídeo e compartilhe ele para quem que você quiser. O predicado. O que é um predicado? Predicado é uma palavra arcaica do século passado que caiu em desuso. As pessoas antigamente elas diziam: eu quero saber os predicados de fulana, diga-me os predicados de fulano de tal. Então o que você iria responder? Você ia começar a falar sobre as qualidades, as características, quem é essa pessoa. Então o predicado é isso. Predicar é falar, predicar é comentar, é dizer algo sobre alguém. No caso sintático, você está predicando, você está falando de quem? Do sujeito. Então, o predicado é uma enunciação, é uma declaração de tudo que se refere ao sujeito. Lembrando novamente, nós também temos um vídeo no nosso canal falando sobre o sujeito e as classificações dele. Professor, mas como eu consigo identificar um predicado dentro de uma oração? Lembrando que para fazer uma análise sintática, você primeiro, principalmente, tem que identificar o verbo. Depois que você identificou o verbo, você vai perguntar: quem? Quem é? Então você encontra o sujeito. Depois que você identificou o sujeito, tudo o que sobra, desde o verbo, é o meu predicado. Exemplo: os alunos do Atena passaram no concurso militar. Quem é o verbo? Passaram. Quem passaram? Os alunos do Atena. Achou o sujeito, tudo o que sobra é meu predicado. Passaram no concurso militar será o meu predicado. Agora identifiquemos quais serão os tipos de predicado. Nós teremos 3. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Para entendermos o que é um predicado verbal, nós temos que ter um verbo como núcleo. Por isso que meu predicado será verbal. Mas o verbo só será núcleo de um predicado se ele for um verbo nocional. Não é nacional, é nocional ou um verbo significativo. O que é um verbo nocional ou verbo significativo? Esse verbo deve expressar ação, atividade mental, desejo, fenômeno da natureza e um acontecimento. Na escola, os professores se limitam a dizer que um verbo é de ação, fenômeno da natureza e estado. Mas não, ele tem muito mais do que isso. Então vamos entender quando esse predicado será verbal. O primeiro exemplo é: meu verbo deve ser uma ação. Então eu vou dar o exemplo: os meninos quebraram a janela. Onde está o verbo? Quebraram. Quem quebraram? Os meninos. Então os meninos é o meu sujeito. Quebraram a janela, desde o verbo é o meu predicado. Quebraram é uma ação. Então, predicado verbal. O próximo é um desejo. Eu posso dizer: nós necessitamos de funcionários. Necessitamos é o verbo. Quem necessitamos? Nós. Nós é o sujeito. Necessitamos de funcionários é o meu predicado. Necessitamos é um verbo de desejo. Então, predicado verbal. Outros verbos de desejo também: precisar, o próprio verbo desejar são verbos de desejo. Próxima classificação: atividade mental. Como é que eu vou identificar verbos de atividade mental? Exemplo: João e Maria estudaram para a prova. Verbo: estudaram. Quem estudaram? João e Maria, meu sujeito. Achou o sujeito, o que sobra é predicado. Estudaram para a prova. Estudar é uma atividade mental. Muitos alunos podem se questionar: professor, é uma ação, olha aqui, eu estou lendo. Pronto, você está fazendo outro verbo, você está lendo. Mas eu estou escrevendo. Pronto, você está fazendo outro verbo, você está escrevendo. Mas estudar vem da mente, então é uma atividade mental. Então, se estudar é uma atividade mental, o meu predicado será verbal. Outros verbos que exprimem atividade mental: refletir, pensar, também identificam verbos de atividade mental, predicado verbal. Fenômeno da natureza: choveu forte ontem à noite. Verbo: choveu. Quem choveu? Não existe sujeito.
Para fenômenos da natureza, é sujeito inexistente. Então, tudo o que você está lendo aí será o meu predicado. Choveu forte ontem à noite, choveu. Fenômeno da natureza, predicado verbal. Assim como o verbo nevar, assim como o verbo trovejar, etc. Lembrando e recapitulando, se eu tiver sujeito oculto, sujeito indeterminado, o meu sujeito não está materialmente expresso. Então, isso significa que todo o meu termo que você estiver lendo, será o meu predicado. Exemplo, saímos ontem à noite. Quem saímos? Nós, sujeito oculto, mas não está expresso. Então, quer dizer que tudo o que você está lendo, saímos ontem à noite, será o meu predicado. Acontecimento. O cachorro morreu ontem. Verbo, morreu. Quem morreu? O cachorro. O cachorro é meu sujeito, tudo que sobe é predicado. Morreu ontem. Então, isso significa que será meu predicado. Morrer é um acontecimento. Então, eu tenho um predicado verbal. Ele caiu da escada. Verbo, caiu. Quem caiu? Ele. Ele é meu sujeito, caiu da escada é meu predicado. Cair é um acontecimento. Então, predicado verbal. A próxima classificação de predicado será o predicado nominal. O predicado nominal, eu já não terei verbo como núcleo, mas quem será o núcleo? Será o nome que nós vamos ver depois, que será o predicativo do sujeito, né, o predicativo do objeto. Se o meu verbo não é núcleo, ele não vai identificar-se como verbo nocional. Ele será um verbo não nocional. Ele não será de ação, nem atividade mental, nem desejo, nem fenômeno da natureza, nem acontecimento. Ele será um verbo de estado. Professor, como é que eu posso identificar um verbo de estado? Basta fazer toda a classificação. O que sobrar, ele será um estado. Ele não vai ser ação, nem atividade mental, nem desejo, nem fenômeno da natureza, nem acontecimento, então ele será um estado. Vamos ver um exemplo. Eu estou bem. Verbo estou. Quem estou? Eu, meu sujeito, predicado, estou bem. Estou, olha o sentido, olha esse contexto, eu estou bem. Estou é uma ação? Não. Atividade mental? Não. É um desejo? Não. Fenômeno da natureza? Acontecimento? Não. É o que sobra. O que sobra? Estado. O estado, é o momento em que ele está, que ele se conta que ele está bem. Então, predicado nominal. Se meu predicado é nominal, o meu verbo é de estado. Se meu verbo não é núcleo, ele só serve para uma coisa, ligar. Então, eu tenho um verbo de ligação. Verbo de ligação liga sujeito com o predicativo do sujeito, isso nós vamos ver mais adiante. Outro exemplo, ele parece tranquilo. Verbo, parece. Quem parece? Ele. Ele é o sujeito. Parece tranquilo é meu predicado. Só que o verbo parece não é ação, não é atividade mental, não é desejo, não é fenômeno da natureza e nem acontecimento. Então, ele é um estado. Se ele é um estado, predicado nominal. Se é predicado nominal, meu verbo só será de ligação. Muito cuidado com o verbo estar. Dependendo do contexto, ele pode ser um predicado verbal ou predicado nominal. Vamos ver o exemplo. Repetindo aquele exemplo que nós fizemos anteriormente. Eu estou bem. Nós vimos que é um estado, predicado nominal. Mas se eu disser eu estou aqui, é um estado? Não. Neste contexto, é um acontecimento ou até mesmo uma ação. Eu estou aqui, estou fazendo a ação de estar aqui, é um acontecimento em que eu estou aqui. Então, neste caso, não será verbo de ligação, não será estado. Será uma ação ou um acontecimento. Então, é núcleo de predicado, predicado verbal. A última classificação é predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal, eu estou juntando o predicado verbal com o predicado nominal. Qual é a característica de um predicado verbal? É ter um verbo como núcleo, verbo nocional ou verbo significativo. Qual é a característica de um predicado nominal? É eu ter uma característica de um sujeito ou do objeto. Nós vamos ver isso mais adiante. Então vamos ver por que tem que juntar. Exemplo. Os alunos estudaram cansados. Estudaram é o meu verbo. Quem estudaram? Os alunos é meu sujeito. Estudaram cansados é o meu predicado. Estudaram é uma atividade mental, predicado verbal. Só que cansados é uma característica do sujeito. E se houver característica no meu predicado, então predicado nominal. Então eu terei predicado verbo nominal. Saímos alegres da prova. Saímos é meu verbo. Quem saímos? Nós, só que não está materialmente expresso, então sujeito oculto. Saímos alegres da prova, predicado. Saímos
é uma ação ou um acontecimento. Então, predicado verbal. Só que alegres é uma característica do sujeito. Quem estavam alegres? Nós. Então, se eu tenho uma característica, predicado nominal. Então, está junto. Eu tenho um verbo de atividade mental e uma característica do sujeito, predicado verbo nominal. Não vamos esquecer que uma das características para o predicado nominal é ter um verbo de estado, uma característica ao sujeito. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje. Nós vimos sobre os termos essenciais, sujeito, predicado e suas classificações. Fiquem atentos para os nossos próximos vídeos, que vou continuar a falar sobre os termos sintáticos. Eu sou o professor Marcelo Kaiser, sou professor de língua portuguesa do Atena Concurso.